Saudações, pessoal, professor Federico Schaff aqui em mais uma videoaula sobre sistemas operacionais em tempo real. Nessa videoaula vamos fazer uma demonstração sobre threads e outras funcionalidades em C, tá? E também sobre Inter-Process Communication dentro do sistema operacional Linux, ok? Vamos lá. Então, pessoal, vou mostrar algumas funções para uso de threads e processos em C, tá? E também sobre o IPC no Linux, como eu havia comentado. Tá? Apresentar para vocês o que é fork e threads em C, pipes, message queues, memória compartilhada, que é shared memory, mutexes, semáforos e, por fim, relacionado à inibição de interrupções. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a funcionalidade chamada fork, tá? Que tem na linguagem de programação C, tá? E é bastante utilizada no sistema operacional Linux, tá? O fork é uma chamada ao sistema, então system call, tá? Ela dispara um processo filho, tá? Do inglês child, idêntico ao pai, parent, mas com o identificador de processo, ID, e áreas de memórias distintas. Tá? Aqui é um trechinho do código que mostra a funcionalidade do fork. Tá? Então, digamos que a gente tem uma função main, né, uma função principal. Tá? A gente declara ali um PID, né, um identificador de processo, tá? Com child para receber a informação do processo filho e realiza a operação fork. Tá? Após esse fork, a ideia é que do fork se separem dois processos, se cria o processo pai já está criado, né? Se cria o processo filho a partir do pai, tá? E aí, bom, isso é meio esquisito, mas é assim mesmo. Tá? No mesmo código vão se disparar dois processos, tá? Então, depois do fork ali tem um teste para ver se o processo que está rodando agora, nesse momento, é o pai ou é o filho. Tá? Se o child PID for igual a 0, tá? Então o child process com identificador PID está rodando e ele mostra ali essa mensagem. Se não, tá? Se não for child PID, que significando que é o processo pai, vai aparecer ali parent process com ID tal rodando. Tá? É bem esquisito isso, mas funciona, tá, pessoal? Tá? E para mostrar para vocês isso, tem diversas formas, tá? Então, primeiro eu vou mostrar uma usando o dev C++, né? O ambiente de desenvolvimento dev, tá? Que é utilizado para programar a linguagem de programação C, tá? Então aqui eu utilizo as duas bibliotecas, Standard.io e systypes, tá? E eu utilizo aquele código ali que eu mostrei para vocês, né? Uma coisa interessante que eu coloco aqui só é que eu coloco o while, então na verdade daí os processos ficam rodando infinito, né? Então, como vocês podem ver, o while 1 aqui, o while 1, tá? Tem uma espera aqui e mostra a execução. Vou mostrar para vocês, compila então. Tá? Só um pouquinho. Minto, pessoal, esse fork aqui não funciona dentro do dev C++, tá? Então, esse aqui tem que ser exclusivamente dentro do Linux, tá? E aí tem duas possibilidades, tá? Ou vocês instalam o Linux, eu tenho o Linux instalado aqui numa máquina virtual, só para mostrar para vocês, tá? Aqui a minha máquina virtual. Eu uso o VirtualBox aqui, tem o Kubuntu, tá? Com esse sistema aqui, então, Kubuntu 64 bits, eu dei um pedaço da minha máquina real para esse sistema operacional, tá? E instalei a partir de uma imagem que a gente pode baixar livremente na internet. Estou usando aqui o VirtualBox versão 6.1, tá? Roda o Kubuntu ali, ele carrega e aqui está o código, tá? Então, fork idea, não sei o que é. Ele está colocado em algum lugar, na verdade é um sistema de arquivos aqui, eu coloquei dentro de code C fork. Eu utilizo o bash aqui, né? Tá? Então estou dentro do code C fork para trocar
navegar entre diretórios aqui, basta utilizar o cd, né? Tá? E para compilar, basta utilizar o comando gcc, General C Compiler. Então, né? Vocês escrevem gcc, o nome do código em C, que no caso aqui é fork idea. Vou mostrar para vocês. Idea.c, coloca o "-o" para ele não gerar o objeto intermediário e gerar o executável. Vou colocar aqui fork idea, tá? Basta colocar assim, apertar Enter. Ele deu alguns warnings ali, mas ele passou reto, tá? Então, para executar no Linux, a gente coloca /fork idea, tá? Bom, primeira coisa que vocês veem que é inicializou o fork, tá? E ele mostrou duas mensagens aqui. Parent process still running com ID 18906 e child process com 18907. Então, aqui ele mostra que, bom, a partir deste ponto aqui, depois do fork, tá? Ele criou um filho e o pai já estava rodando. Como é que eu posso provar isso? Eu posso colocar procurar os processos aqui, ps-ax, ele vai listar todos os processos, tá? E vocês veem, na verdade, aqui, eu acho que eu deixei um rodando antigamente, tá, pessoal? Eu vou matar ele aqui até, porque foi sem querer, eu deixei ali de uma outra execução. Aqui o -9, tá? O 17.843. Tá? Vou matar ele aqui. Matei e vocês podem ver que ele continua rodando aqui normal, né? Então o que eu matei não é aquele ali. Então o que eu matei, o que eu estou mostrando agora para vocês é que agora tem os dois aqui, 906 e 907, como vocês podem ver que é exatamente esse aqui. Vou matar um deles só para mostrar para vocês que o outro segue rodando. Eu vou matar o 918. Desculpa, 18. Deixa eu ver esse troço aqui. 18906. Que é o... Vamos ver agora aqui. 18906 é o pai. Vamos matar ele. Matei. Então vocês podem ver que teve uma atualização aqui. Parece que ele morreu. Killed. Tá? Foi matado o processo pai. E o processo filho? Ó. Ele continua rodando. Por que ele não morreu junto, professor? Bom, no momento que a gente dispara um processo filho, ele é independente do pai. Tá? Então ele está rodando ali. Se vocês quiserem matar ele, tem que matar ele separado. Tá? Agora sim, morreu os dois. Agora sim, não tem nada executando. Tá? O processo filho ali estava executando em background, que a gente chama. Tá? Bom, tem como vocês testarem isso online também, tá, pessoal? Tem uma ferramenta que faz o C online, esse aqui, ó, a www.online-gdb.com/online_c_compiler, tá? Se vocês copiarem esse código aqui, lá, aí ele faz exatamente isso, né? Então, apertar run aqui, ó, ele mostra aqui, então, processo pai, processo filho. A única coisa que é ruim aqui é que ele não deixa ou pelo menos não é para deixar. Não deixa eu ver os processos rodando e não consegue fazer a mesma coisa que eu fiz ali no meu Linux, né? Mas a ideia aqui de executar o comando dá para executar, tá? Outra possibilidade, tá, é esse JS Linux aqui, que tem como vocês verem também um terminal. Tem como vocês escreverem o código aqui e também compilar, tá? Só que daí tem que escrever o código, ele não deixa copiar e colar. Tá? Infelizmente ele não deixa fazer isso. O que é isso aqui? Ah, dá para fazer upload de files, ó. Isso eu não testei. Vamos fazer o upload. Vou pegar aqui. Fork idea. Vamos ver se ele pôs. Ó, tá lá, ó.
Então vocês podem colocar gcc menos fork id menos o fork id. Sempre tire o último C, tá? Aí ele compila. Ele é um pouquinho mais demorado, né? Vocês veem que ele está compilando aqui. Deu uns warning ali, mas em princípio rodou. Então, olha lá, tá lá rodando. Ok? Se vocês matarem aqui, vamos ver se matarem ele fica lá com fork. Show list of processes. Esse aqui é um pouquinho diferente. Ele não tem o conjunto total de processos. Bom, mas dá para vocês testarem alguma coisa, tá? Esse aqui é o bellard.org/js-linux/js-linux. Daí ele oferece lá como criar a máquina virtual no servidor para vocês mexerem, tá? Mas creio que a ideia do fork aqui eu consegui passar para vocês, tá? O fork é bastante utilizado, então, em processos que tem que disparar processos filhos, tá? Então isso é bastante comum dentro do Linux, tá? Como eu falei para vocês, aqui ele tem PS3, tá? Que vocês veem então a listagem de processos pais e processos filhos, né? Então o systemid aqui criou todos esses filhos aqui, né? Que por consequência criaram outros filhos e assim por diante. Então tem essa relação em processos do sistema operacional, certo? Bom, vamos para outra demonstração aqui. A demonstração de utilizar threads e no Linux em C, tá? Para ter algum grau de compatibilidade, aqui que são utilizados são POSIX threads, tá? Aqui tem um trechinho do código que mostra o funcionamento da thread. Então a gente faz int main void, né? Tá ali colocado, tá? Declara a thread, pthread _t, tá? Coloca o nome para as threads, então thread 1 e thread 2, no caso eu coloquei aqui. E o comando que cria a thread é o seguinte: pthread create, tá? Tu passa aqui qual é que é a thread que tu criou, no caso aqui thread 1, tá? O primeiro argumento aqui, eu não me lembro o que é, mas normalmente a gente não precisa, tá? Coloca null aqui, tá? A função que vai ser protótipo para thread, tá? No caso depois eu mostro para vocês no código, tá? E os parâmetros, tá? E aí que está criada a thread. Bom, criei uma thread aqui, posso criar uma segunda thread com a mesma função, tá? E obviamente que não é assim o nome da função, né? Vocês vão criar um procedimento e vai ter um nome. Depois vocês podem botar pthread join para a primeira e para a segunda, para elas serem executadas ou ser terminadas simultaneamente, tá? Que é a ideia desse código aqui. Bom, mostrar para vocês um desses pthread, um desses códigos então que tem a pthread. Vamos lá. Então, eu só abri aqui, pessoal. Tá. Tem esse threads.c aqui, ó, tá aqui. Vocês podem ver que é bem semelhante ao que eu mostrei o trechinho do código, tá? Só que aqui a função é essa aqui, print message function. Onde que está implementado isso? Aqui, ó, print message function. Ela recebe como parâmetro um ponteiro, tá? E dentro desse ponteiro, né, tá, pode ser passado uma mensagem, né? Então aqui ela faz a reinterpretação como ponteiro que tem a mensagem vira caractere e depois faz um print, tá? Esse aqui roda no dev C++, tá? Eu já testei, tá? Então aqui eu estou criando duas threads, tá? E estou colocando elas em execução só para vocês terem uma ideia, tá? Então vou compilar aqui, ele dá um warning, mas roda. Tá? Agora eu vou mostrar a execução, tá? A execução foi da seguinte forma: thread 1, thread 2, thread 1 retornou 0, thread 2 retornou 0. Terminou. Era isso. Bem simples a funcionalidade. Claro que ele printa o que tu quiser aqui, então se eu colocar 11 e 22, vocês vão ver lá que vai mudar, tá? A execução. Tá? O interessante dessas threads, tá,
é que não necessariamente elas vão rodar sempre na ordem que a gente colocou lá, né, na execução, tá? Então, aqui eu botei a 11, por exemplo, a 1 primeiro e depois a 2. Não quer dizer que vai ser assim sempre, tá? Vocês podem testar, rodar lá, até assim rodar 10 vezes, provavelmente uma delas vai inverter, tá? Vamos fazer um terceiro teste aqui só para ver se dá invertido, para vocês verem que se funciona ou não. Para mim aqui não deu na terceira alternativa, mas podem testar aí que funciona, certo? Bom, essas threads aqui, elas não precisam ser a mesma função, né? Tá? Podem ser funções diferentes. E qual é a grande vantagem da thread? É que ela fica executando em paralelo com procedimento principal aqui, tá? Então, se vocês quiserem ficar executando alguma coisa aqui e a thread fazer outra coisa, as duas ficam rodando ao mesmo tempo, digamos assim, tá? Então, é bem interessante. Digamos que vocês tenham lá uma função que é bloqueante, por exemplo, o recebimento de um dado numa porta serial, tá? Vocês podem colocar isso para a thread ficar esperando, né, o recebimento, e a função principal ficar fazendo outra coisa. Aí depois, quando a thread receber os dados, ela pode retornar para a função principal, tá? O que seria mais interessante, que não bloquearia, né? Ok? Então, isso sobre threads em C. Bem simples os códigos, tá? Claro que tem umas questões aqui, né? Então, use de ponteiro sempre, né? Tá? Para threads, esse é o padrão do Linux. Ok? Bom, outra funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês é os pipes, tá? Os pipes são arquivos para estabelecer vínculos entre aplicações, ou vínculo entre processos, tá? Aqui está um exemplo de uma funcionalidade do pipe, tá? Implementada em C, tá? Aqui, então, a declaração de um pipe com duas conexões, tá? Criação do pipe aqui com essas duas conexões. O processo 1, digamos assim, ele se anexa ao pipe numa das pontas, escreve no pipe, e o processo 2 se anexa à segunda parte do pipe e lê esses dados, tá? Então, bem simples. Eu não cheguei a testar para ver se isso funciona no dev, mas a gente pode testar agora. Tá? Então, vamos lá, pipe. Tá? Daí eu tenho aqui um exemplo de pipe idea, que é esse aqui. Tá? Vamos ver se funciona no dev. Não, no dev não tem o fork. Tá? Então vamos lá pro Linux, né? Que daí eu garanto que funcione. Tá? Então vamos lá. Clear, né? O cd 2 pontos, e acho que tem o pipe aqui, o cd pipe. Tá? Aqui tem, ó, pipe idea. Então vamos lá, gcc pipe idea -o pipe idea. Tá? Compilou, rodar, pipe idea. Tá? O que a gente tem? Ele retornou só 5 ali, né? Bem simples a ideia, né? Por que isso? Bom, vamos ver o que está no pipe aqui, para mostrar para vocês o pipe idea. Ó, tá? Então, o que ele faz? Ele escreve o resultado do ls. Tá? E vamos ver o que dá o ls mesmo, né? Nesse, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que ele o número de arquivos que tem na lista. Tá? Ele 5, tá? E aí ele retorna só isso. Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui um pouco melhor. Pipe test. Esse aqui faz um pouquinho mais. Tá? Vocês podem ver que ele está aliado ao fork aqui, né? E ele escreve hello world. Tá? Então, qual é a ideia? Tá? O pai manda a string hello world para o filho, tá? Através de pipe. Vamos ver lá como é que isso funciona. Pipe test. É junto.
tá? .c pipe test. Deu uns warning ali, ./pipe test. Ó, processo pai, processo filho. O processo filho ali recebeu a string hello world. Tá? Como é que eu sei disso? Se a gente olhar lá no código, tá? O processo filho é que lê o pipe. Ele que executa lá o read. Tá? Desculpa. O processo pai que lê lê o pipe, né? O processo filho que escreve. Tá? Ele escreve lá o hello world. Tá? Vamos colocar aqui turma, só para vocês verem que ele está funcionando, né? SOET. Tá? Salvei. Compilar lá de novo. E executar. Ó, received string turma SORT. Ok? Bem simples a ideia do pipe e pode ser utilizado para comunicação entre processos, né? Ó, basta criar o pipe aqui e criar 2 processos ou mais, né? No caso aqui eu usei um fork só e aí esse fork foi utilizado para comunicação entre os pipes, ok? Bom, vamos lá. Seguindo, tá? Então uma outra demonstração de funcionalidade para comunicação é o FIFO, tá? É o uso de dispositivos fila dentro do Linux. Tá? Esse FIFO ele pode ser utilizado bem fácil, tá? Então a gente pode criar ele sem ser dentro de um ambiente de programação Linux, tá? Então, digamos aqui eu posso criar aqui mkfifo, tá? E vou colocar lá no temp e vou criar lá o arquivo FIFO, tá? Ele criou o arquivo FIFO. Agora, para eu verificar se o arquivo FIFO está vivo, está lá ou não, basta fazer ls-l tmp, tá? Então vamos lá, ls list, né? -l, vou botar aqui tudo que tem no temp, só para vocês verem, né? Tem outras coisas e tem lá o FIFO, vocês podem ver aqui, né? Tá aqui, tá? Limpar aqui. Bom, e agora, pessoal? Como é que eu posso escrever na FIFO ou ler na FIFO? Tá? Para escrever, basta usar esse comando aqui, cat. Esse abre esse sinal de maior aqui, né? E o FIFO. Tá? E para ler, o sinal invertido. Só mostrar aqui então para vocês. Cat. Para escrever, né? Então, dou caminho do FIFO, do arquivo, né, que tem o FIFO, tá aqui, tá? E ele fica assim, pronto para ser escrito. E para ler? Bom, para ler é o caminho inverso. Eu abri uma outra aba do terminal aqui, tá? E vamos lá fazer o caminho inverso. Cat, agora eu não quero escrever, eu quero ler. tmp, opa, FIFO. Opa, botei errado aqui. Esse aqui, tá? Ele leu lá, ó. Ó, não tem nada. Volte me dar um problema aqui na minha máquina virtual. Então vou escrever aqui. Testando FIFO para a turma de SORT. Aperto Enter. E ele escreveu lá, ó, tanto que vocês conseguem ver no segundo terminal aqui ele lendo. Certo? Bem simples, Ctrl C sai, tá? O FIFO tá lá ainda, só para vocês terem uma ideia, ele tá lá ainda, ó, FIFO, tá? E ele tá com 0 bytes. Por que ele tá com 0 bytes, pessoal? Bom, ele tá com 0 bytes porque não tem nada escrito, tá? Ele consome o que foi escrito. Vamos aqui, ó, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, só para vocês terem uma ideia que ficou lá 5. Vamos testar agora, ó, era para ter ficado lá 5. Por que não ficou? Será que tem que ficar? Acho que tem que ficar. Vamos ver. ls. Acho que eu não posso terminar o cat ali. FIFO.
Não, ele fica gravado no outro lugar. Então, vamos testar aqui só para ver se está aqui. IPCS. Não, aqui não tem FIFO. Ah, mas ele fica gravado em algum lugar, tanto que, obviamente, consegue pegar. Tá? Não sei se ele não atualiza também os dados, vai saber. Tá? Mas importante que a explicação ali, vocês viram, né? De construção do dispositivo de fila, FIFO. Tá? Outro mecanismo para comunicação entre threads ou processos, tá? Bastante importante, são as message queues, tá? Filas de mensagens. Tá? Essas message queues funcionam com canais especificados por uma chave, tá? Então, key, então, né? E um identificador. Aqui está o trecho do código, então, que cria uma chave e cria a message queue, tá? Então, vocês estão vendo, criação da key aqui, na verdade aqui ele faz uma variação com o nome que tem aqui, que é o repasso, tá? O identificador daqui, MSG get, então com a chave, cria as permissões para a criação da queue, tá? Depois fgets, tá? Para pegar as informações para colocar lá na queue, verificar qual é o tamanho dessa informação que eu vou gravar, tá? E aí manda para a queue, tá? Manda o que? O que tem no buff, tá? Com o comprimento len, que vocês podem ver aqui. Tá? Então um processo pode mandar, por exemplo, para uma queue, e outro processo pode receber através desses dois comandos aqui. Tá? Um para message snd, que é send, enviar, e o outro message rcv para receber. Vocês podem ver que sempre tem um identificador, tá? E o identificador, obviamente, tem a informação da chave. Para demonstrar isso, tá? Vamos aos dois programinhas, dois processos que estão criados para message queue. Tá? Aqui eu tenho dois, tá? Que é esse aqui, ó. Um é o Kirk e o outro é o Spock. Para quem não sabe, é do Star Trek, né? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês o que tem no código, então. No Kirk tem a criação da message queue, tá? Tá aqui, vocês podem ver criação da chave, criação da message queue, tá? Se não conseguir criar, ele vai dar um erro. Depois coloca lá no terminal que a message queue foi criada, printa que é para entrar linhas de texto para ser colocadas na message queue, tá? Enquanto eu tiver linhas de texto para colocar e não for o caractere Ctrl D, né? Tá? Enquanto não for o caractere Ctrl D, ele vai enviar cada mensagem até o Enter para a message queue, ok? Bem simples, é isso que está aqui. A mensagem aqui ela tem uma estrutura, vocês podem ver que foi criada uma estrutura aqui para a message queue, que é esse my message buff. Ele tem um tipo, do tipo de dado longo, e os caracteres, até 200 caracteres, tá? Esse, o Kirk e o Spock, faz a leitura, tá? Então o que ele faz? Ele precisa também dos dados da criação da message queue, tá? Conectar a message queue, tá? E ler as mensagens da message queue. Enquanto tiver mensagens, ele vai lá no message receive, que é bloqueante, tá? Vai ler as mensagens uma a uma, na sua totalidade, tá? Lembrem do formato de envio de mensagens que eu comentei numa das videoaulas anteriores. O message queue funciona exatamente dessa forma. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês o Kirk e o Spock. Então, vamos lá, gcc Kirk -o Kirk. Compilado, gcc Spock -o Spock. Compilado. Vocês podem ver agora que a gente tem Spock e Kirk executáveis, tá? Se a gente fizer aqui /Kirk, ele vai criar a message queue, tanto que aparece ali, message queue created successfully, tá? Entre as linhas de texto que você quer escrever na message queue.
Vamos lá para o outro terminal para executar o Spock. Ponto barra Spock. Tá aqui. Spock ready to receive messages, Captain. Tá? Vou abrir um outro terminal aqui só para mostrar para vocês uma funcionalidade. Message queue é uma função do Inter-Process Communication. Tá? Então a gente pode ver o que tem no Inter-Process Communication através do comando IPCS. Tá? Se vocês forem ver aqui, foi criada uma message queue com essa chave aqui, que é a função daquele parâmetro que eu passei lá. O número de mensagens que está lá, o identificador da mensagem, o dono, as permissões, o número de bytes utilizados e o número de mensagens. Vocês podem ver aqui o número de bytes utilizados, o número de mensagens zerado. Por que está zerado? Porque o Kirk não mandou nada. Vamos testar. Testando uma mensagem. Eu não vou apertar o Enter aqui de propósito, só para vocês verem se foi gravado alguma coisa lá. Não. Tá? Continua zerado. Se eu apertar Enter, a mensagem foi lá, o Spock leu e o IPCS continua mostrando que está zerado. Por que continua tá zerado? Porque o Spock consumiu com essa mensagem. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar com o Spock, o Kirk aqui continua rodando e vamos testar mensagem gravada no IPC do Linux. Se a gente for ver aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Pelo menos 38 bytes. Talvez o Enter, eu não lembro. Vamos lá. Ó, entra o Enter e entra também um sinalizador de fim da mensagem, que deu o total de 41 bytes. Mas é uma única mensagem. E a mensagem está lá no IPCS, pronta para ser consumida por alguém. Vamos colocar aqui mais uma mensagem, só 2 bytes, só para vocês verem. 12. Tá? Então, 41. Na verdade, eu coloquei 2, mas provavelmente ele colocou o carriage return e mais um end of line ali. Tá? E aí ficou 4 bytes. Total de mensagens 2. Se eu inicializar o Spock agora, ele pega as 2 mensagens e consome com elas, que ela não aparece mais aqui no PCS. Ok? Tá zerado aqui. Certo? Só para mostrar para vocês essa funcionalidade, então, das message queues, tá? Que podem fazer comunicação entre processos, entre threads também. Tá? Uma maneira de fazer com que processos se comuniquem utilizando filas e aí com mensagens tipadas, né? Então a mensagem inteira. Tá? Esse é um exemplo bem clássico e bastante utilizado. Tá? Outro mecanismo que pode ser utilizado também para comunicação entre processos, e esse um pouco mais simples, tá? Mas exige um pouco mais conhecimento, é a memória compartilhada, Shared Memory. O uso de memória compartilhada dentro do Linux em canais especificados por uma chave, key, né? E um identificador. Mesma coisa do message queues, né? Tá? Então, deixa eu só terminar com o Kirk aqui. Eu acho que quando eu termino com o Kirk, termina também com o Spock, vocês podem ver aqui. Tá? E eu não sei se ele limpa aqui. Ele limpa a message queue, ó. Não tem mais ela. Ó. Vocês podem ver que ela sumiu. Vocês podem ver também que o IPCS, esse Inter-Process Communication Summary, né? Então, mostra então informações sobre esse Inter-Process Communication. Diz que a gente já tem segmentos de memória compartilhada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Que foram criados inclusive por mim. Tá? Número de
de processos anexados em cada um são 2, tá? Mas eu recém iniciei o sistema operacional, então quer dizer que fui eu que criei, mas provavelmente é um processo do sistema operacional com o meu usuário para comunicação entre os processos que eu inicializei, tá? Ele também mostra aqui a questão dos semáforos, depois a gente vai ver na sequência, tá? E bom, vamos então ao exemplo de shared memory, tá? Então, mesma coisa, se cria uma chave. Nesse caso aqui eu não gerei a chave, eu especifiquei o número, né? É importante só que esse número não pode estar em uso, né? Então eu coloquei aqui 5678, que em hexadecimal é 162E. Tá? Por que eu estou colocando em hexadecimal aqui? Porque aqui é desse jeito que aparece lá no IPCS. Para criar um segmento de memória compartilhada, basta utilizar esse comando aqui, no C, né? SHM, Shared Memory, ID, né? SHM Get, a chave, o tamanho em bytes que eu vou criar para esse segmento de memória compartilhada e as permissões. Para anexar o segmento de memória para um dos processos, basta utilizar o SHM at, né? De attach, a identificação, tá? Null e 0. Para escrever na memória compartilhada, basta utilizar o ponteiro, no caso aqui é SHM, e o valor. Para ler, basta printar um valor, porque para o código ali agora aquela memória compartilhada anexada faz parte do código como se fosse uma variável normal. Tá? Vou mostrar para vocês então o funcionamento do shared memory. Vamos lá, shared memory. Aqui eu criei dois exemplos, dois processos, tá? Um aqui eu chamei de servidor e o outro cliente, só por causa do nome, tá? Um é o que cria o segmento de memória compartilhada e o outro é o que lê. Então, no SHM Server, o que tem? Tá? As bibliotecas aqui, types, IPC, SHM, né? Além da Standard I/O. Aqui eu defino o tamanho da shared memory em 27. Tá? Ó, chave, o identificador e o ponteiro para a memória compartilhada. Aqui são dois ponteiros, o SHM e o S. Tá? A chave está aqui, cria memória compartilhada, agora anexa, então está aqui, SHM attach, né? Tá? Vinculada a SHM, aí iguala a uma outra. Isso aqui não precisaria fazer, né? Mas eu acabei fazendo. Tá? Então, ponteiro S é o mesmo ponteiro da SHM. Vocês podem ver aqui, são dois ponteiros, né? Eles apontam então para a mesma posição de memória. E aqui eu escrevo o alfabeto de A a Z, então, né? Lá no segmento de memória. Tá? Depois fica esperando até que alguém altere o segmento de memória para um asterisco. No momento que altera o segmento de memória para o asterisco, o meu processo aqui, SHM Server, termina. Tá? E o cliente? O que ele faz? Bom, obviamente também ele vai precisar da chave, vai anexar, tá? Só que em vez de escrever, ele vai ler, tá? o que tem no segmento de memória. E no fim lá, ele vai escrever, tá? Um asterisco, justamente para sinalizar que ele já leu e terminar com SHM Server. Vamos executar isso. Tá? Aqui estão os códigos, então. Tá? SHM Client e SHM Server. Vamos lá. Ponto barra GCC. Opa, não precisa ponto barra. GCC SHM Server. Ponto C menos O SHM Server. Eu botei C. Fiz de novo. Aqui. Tá? Compilou. Vamos fazer o outro. Cliente.
criados os dois, tá? Então lá, os dois criados para execução. Vamos limpar isso aqui e vamos executar o servidor. Vou mostrar para vocês se eu executar o cliente primeiro, o que acontece. Tá? Opa! Isso, ele vai dizer que não tem esse segmento de memória criado. Tá? Não é IPS. IPCS, tá? Vai dizer aqui, ó, memórias compartilhadas são as mesmas de antes e nenhuma tem aquela chave 5678, tá? Que na verdade é 16. Deixa eu mostrar aqui. Esqueci. Aqui. 162E em hexadecimal. Nenhum desses aqui tem essa chave. Tá? Então vamos criar aqui então o servidor para ele criar o segmento de memória compartilhada. Ele cria, tá? Do jeito que eu fiz o código ali, ele fica esperando então até o segmento de memória ser escrito com asterisco. Então ele está em execução ainda, vocês podem ver. Tá? Se eu colocar aqui ps-ax, tá? Vocês podem ver lá, SHM Server está rodando ainda. Se eu escrever IPCS, IPCS, agora vocês veem, tá? A chave lá, o 162E que eu falei. O identificador, Fred, permissões, número de bytes, então de A a Z dá 27 letras, né, caracteres, número de processos anexados, só tem um, e o status, nada ainda. Tá? No momento que eu criar o cliente, ou executar o cliente aqui, estou no message queue, desculpa. Client, tá? Ó, ele pega as informações que estavam lá na memória compartilhada, era ABCD, F, G, H, tá? E, bom, ele termina com SHM Server, porque o SHM Server lá verificou que agora tem um asterisco naquela posição. Vamos ver só se ele fica gravado, tá? Então, desse jeito que eu fiz o código aqui, ele continua com a memória compartilhada disponibilizada, tá? Criada, ele não terminou com ela. Continua os 27 bytes lá, mas não tem agora nenhum processo anexado. Se eu executar de novo o cliente, professor, que é o que vamos testar, aí agora ele vai pegar aquela posição lá com asterisco que foi escrita. Por isso que o SHM Server lá terminou. Tá? Continua os 27 bytes lá, não anexado. Tá? Claro que se eu botar o servidor de novo, ele vai reescrever e o cliente vai ler de novo, A, B, C, D, E, e vai escrever asterisco de novo e vai terminar com o servidor. Tá? Esse exemplo bem simples aqui para mostrar como é que é a memória compartilhada, certo? Seguindo. Bom, para acesso a áreas compartilhadas, digamos assim, a regiões críticas, tá? Ou recursos compartilhados, tá? Em que possa ocorrer condição de corrida e aí atrapalhar justamente a sequência de execução ou causar inconsistência de dados, pode-se usar o que a gente chama de mutex. Tá? Mutex é um mecanismo de sincronização de exclusão mútua, tá? Mutual exclusion, por isso que está ali mutex. Permite acesso por somente um processo a uma área crítica, geralmente compartilhada. Então aqui está um pequeno trecho de código que mostra como criar mutex. Está dentro da biblioteca pthread, então pthread mutex _t, mutex 1, tá? Ele inicializa a mutex aqui, tem o código da thread, tá? Digamos que agora que está em execução da thread, tá? Eu quero entrar para essa área de região crítica, onde eu gostaria de controlar a exclusão mútua,
tá? Ele verifica aqui pthread mutex lock, então bloqueia, tá? A mutex, tá? Executa o que tem que executar na área crítica, tá? E depois desbloqueia a mutex. Qual é a ideia dessa mutual exclusion, tá? Ou da mutex? Digamos que eu tenho uma segunda thread ou um segundo processo, tá? Que queira justamente ler ou escrever nessa área crítica. Digamos que fosse uma memória compartilhada, tá? Dois processos podem escrever ao mesmo tempo numa memória compartilhada? Podem, tá? Pode escrever no meio do byte, pode escrever um pedaço. A memória compartilhada é totalmente livre nesse sentido. Ela é diferente das message queues porque lá é um fluxo de dados não tipado e não fechado, né? Então não é não é uma mensagem, tá? Lá é um conjunto de bytes que não necessariamente tem relação entre si, tá? Bom, digamos que eu tenha dois processos que estão trocando dados através de uma memória compartilhada. Digamos que um está escrevendo e o outro quer escrever também ao mesmo tempo, tá? Eles vão ser bloqueados? Não, em princípio, se a gente não implementar alguma coisa que bloqueie um pelo outro, eles podem escrever ao mesmo tempo. Se escrever ao mesmo tempo, digamos que um escreva no byte 1, 2, 3 e 4 e o outro escreva no 3, 4 e 5. Ao mesmo tempo, provavelmente vai criar um dado inconsistente, né? Tá? Que não é bom nem para thread 1 nem para thread 2 que estão utilizando a memória compartilhada. Tá? Então, como é que a gente faz para, enquanto um estiver escrevendo, o outro não poder escrever? Pode utilizar, por exemplo, a mutex. Tá? Se a thread 1 disse, eu estou na área crítica, tá? Agora eu quero acesso exclusivo, tá? Ele coloca esse pthread mutex lock aqui, tá? Claro que a thread 2 vai ter acesso a essa mutex, né? Tá? E aí vai executar a área crítica. Digamos que agora a thread 2, enquanto a thread 1 está na área crítica, quer também o lock para a mutex. Quando ele executar isso aqui, ele vai dizer, opa, a mutex está ocupada. Tá? Vai ter que ficar esperando. E aí vai ter que ficar esperando até o processo 1 liberar a mutex. Quando ele liberar, aí ele consegue acesso àquela área crítica de recursos compartilhados. Ok? É uma forma bem simples de se implementar aí a exclusão mútua ou controle de acesso a regiões críticas. Certo? Vou demonstrar para vocês um exemplo de mutex aqui. Tá aqui a mutex. Ó, criação de duas threads. Tá? Criação da mutex, né? Vocês podem ver. Lá na função ou no procedimento que vai ser utilizado por ambas as threads, vai ter a área do mutex lock, tá? E cada uma delas vai, por exemplo, fazer o contador, vai incrementar um contador, tá? Bom, aqui eu tenho como ver, né? As duas não vão conseguir ter acesso ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá, nunca vai gerar um dado inconsistente, porque a gente criou a mutex. Então, vamos lá, gcc mutex menos o mutex. Aqui tem que colocar lp thread para a biblioteca para conseguir compilar, né? Se a gente não coloca a biblioteca thread que tem a mutex, aí ele não compila, tá? Vamos executar aqui /mutex, só para vocês verem. Então, counter value 1, counter value 2, tá? Isso me garante que eu não vou ter inconsistência de dados. Enquanto um somou, o outro ficou esperando. Depois que essa thread terminou de somar, aí sim a outra pode somar, tá? Bem simples. Não gera inconsistência de dados. Tá? Uma solução bem simples aí para exclusão mútua em área crítica. Outro método que pode ser utilizado para esse mesmo fim é a utilização de semáforos. Tá? Semáforos ele foi introduzido por Dijkstra em 1968 no sistema operacional desenvolvido pela
Technische, eu não vou saber dizer, tá? Mas a Escola Técnica de Eindhoven, que é a THE. São mecanismos que simplificam os protocolos para sincronização, um semáforo, uma variável inteira, não negativa, na qual você pode fazer apenas duas operações além da sinalização. Wait, e aí tem que dar o parâmetro do semáforo. Tá? Se S é maior que 0, decrementa S, senão suspende o processo. Ou signal S. Se existe algum processo suspenso em S, liberam dele, senão incrementa S. Não é especificado para qual processo é liberado, as operações nos semáforos são atômicas, ou seja, elas não podem ser interrompidas. Enquanto a gente manda, digamos assim, sinalizar ou esperar, isso não é interrompido pelo sistema operacional no meio. Tá? Então, por isso que a gente diz operação atômica. Tá? Aqui um exemplo de dois processos, né? P1 e P2. Um, digamos que está no wait S1 e o outro signal S1. Tá? Enquanto o P2 depois está no while. Tá? Ele executa o wait S1, tá? Entra na região crítica. Tá? Digamos que o P2 está no mesmo ponto, né? Quando ele faz o wait S1 ali, ele vai verificar que tem alguém na seção crítica, então ele vai ficar esperando. Tá? Quando o P1 liberar o semáforo 1, aí o wait S1 do P2 vai ser desbloqueado e ele vai entrar na região crítica. Bem simples. Tá? Só que esse aqui é um pouco mais complexo nessa sinalização e espera do que a mutex. E ele pode ser utilizado para mais regiões críticas, mais processos, sem eles necessariamente se conhecerem, tá? Porque tem esse mecanismo aqui de sinalização com inteiros, tá? Um pouquinho mais complexo. Não sei se eu tenho um exemplo para mutex, para semáforos. Tem. Tá? Então aqui semáforo A, semáforo B e semáforo exemplo. Vamos colocar esse aqui, tá? Então, aqui eu chamei de mutex, né? Mas é o semáforo, tá? Duas threads, thread A e thread B. Vocês podem ver que elas têm o mesmo gerenciador, tá? Mesma função que vai ser executada, tá? E no fim aqui ele destrói o semáforo, tá? O interessante aqui do semáforo é que eu vou conseguir ver lá, né? Tá? Essa questão. Então vocês podem ver o código aqui, né? É uma então thread esperando para entrar na região crítica, ele executa então aquele same wait, tá? Se for liberado para ele, então ele entra na região crítica, aí ele mostra aqui, thread está na região crítica, o valor computador está aqui sim, incrementando o contador, counter mais, tá? Agora tem um novo valor para o contador, thread saindo da região crítica, vai lá, same post mutex, tá? Que é o semáforo, tá? Eu chamei aqui de mutex, mas ficou feio, né? Podia ter dado same 1, né? Mas a ideia é bem semelhante. Vamos lá. Então lá eu vou executar esse semáforo example. GCC semaphores, não é samex de exemplo, ponto C, menos O, samex. Eu tenho que colocar lp thread, já que eu vou usar threads. Isso, colocando a biblioteca ele compilou. E agora vamos executar sem example. Tá aqui, thread 1. Vocês podem ver que a execução da thread 1 aqui bloqueou a execução da thread 0, que foi chamada aqui, né? Então, a thread 1 executou tudo que tinha dentro da região crítica lá, tá? Enquanto que a thread 0 ficou esperando. Tá? Normalmente não é isso que acontece, né? Se vocês colocam diversas linhas aqui, pode ser que uma thread se interrompa aqui no meio e coloque essa linha de execução aqui, né? Quando a gente utiliza mutex ou semáforos, a gente organiza isso, né? Então,
uma bloqueia a outra, então uma não vai atrapalhar a outra, tá? Seja qual for a ordem. Nesse caso aqui foi 1 e 0. Ó, de novo 1 e 0, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Certo? Vamos ver se o semáforo ficou aqui. Não, não fica. Eu não deixei o código rodando, mas se eu deixasse o código rodando, ele ia aparecer aqui, né? Os semáforos criados, tá? Bom, por fim, tá? Gostaria de comentar com vocês sobre a inibição de interrupções. Tá? Em sistema de tempo real com microcontroladores embarcados, pode-se fazer a inibição ou a execução de interrupções. Tá? Para que alguém iria inibir uma interrupção? Digamos que uma interrupção atrapalha a execução do código por algum determinado motivo. Vocês entraram numa região lá que vocês não gostariam do código, que não gostaria que fosse interrompida, vocês podem inibir a interrupção quando estiver dentro daquela região. Tá? Então isso previne que a sequência do código seja quebrada ou que sinais externos de hardware, que são as interrupções, sejam tratados no momento que elas aparecem. No Arduino, por exemplo, pode-se utilizar o comando CLI para a inibição de todas as interrupções e o comando SEI para a habilitação de todas as interrupções. Claro que essas interrupções vão estar configuradas, né? Previamente configuradas, e esse comando aqui que faz isso. Tá? Tem outros sistemas também, né? Tá? Para o compilador CCS, tá? Utilizado para programação de microcontroladores PIC, por exemplo. Tá? Pode-se utilizar o comando Enable Interrupts e aí dizer qual é que é a interrupção que quer habilitar. Ou Disable Interrupts, qual a interrupção que quer desabilitar. Ou Disable Interrupts Global, e aí desabilitando todas, ou Enable Interrupts Global, habilitando todas. Tá? Bem simples essa ideia. Tá? Em sistemas operacionais para PC, tá? Um exemplo aqui no RTI, então, que é uma modificação do Linux para tempo real. Tá? Dentro do C, lá, se a gente quiser desabilitar a interrupção, basta usar o comando ou a linha RT Disable ARQ e aí colocar o identificador da ARQ ou RT Enable ARQ, tá? E colocar o identificador da ARQ. Certo, pessoal? Isso facilita bastante essa questão de usar ou não as interrupções, deixá-las atrapalhar ou não deixar em regiões do código que vocês não queiram interrupções, por exemplo. Tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês é, digamos que vocês estejam programando um gateway. Tá? O gateway é aquele então elemento que converte um protocolo no outro. Tá? E digamos que vocês receberam uma mensagem lá, tá? Num dos lados do gateway, tá? E que estão processando essa mensagem para depois enviar no outro lado do gateway. Tá? Digamos que quem está enviando a mensagem lá num dos lados do gateway mande muitas mensagens. Tá? E, bom, o que acontece? Se vocês colocarem interrupções para recebimento dessas mensagens, tá? Quando vocês estiverem processando a mensagem, para saber o que vai enviar no outro lado, o recebimento dessa mensagem gera uma interrupção que, por consequência, trava o processamento da mensagem para a conversão. Tá? Então, isso eu já passei por isso. Então, o que normalmente se faz? Se habilita as interrupções para recebimento da mensagem, recebeu a mensagem, no momento que tu está processando essa mensagem que tu recebeu, desabilita essas interrupções, tá? Processa a mensagem, envia, depois habilita de volta, tá? Para que, digamos assim, a sequência de processamento não seja quebrada, certo? Essa é uma das alternativas. Bom, pessoal, para essa demonstração de ferramentas para threads e PC no Linux, era isso que eu tinha para passar, tá? No próximo vídeo, então, a gente continua aí com sistemas operacionais em tempo real. Por hoje era só, um abraço e até a próxima.